Saudações, companheiras e companheiros. Meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, pois não sei a hora que você estará assistindo esse vídeo. Fazendo uma breve apresentação, meu nome é André Lúcio, Sou estudante no último período do curso de licenciatura em História na Universidade Federal de Campina Grande. E esta apresentação faz parte da disciplina História Contemporânea 2. O nosso tema hoje é a Revolução Russa de 1917, que, sem sombra de dúvidas, é um dos eventos mais marcantes do século XX, que transformou radicalmente a política mundial e, de certa forma, continua a nos interpelar até os dias de hoje. Então, a proposta desta aula, para começar, não é simplesmente narrar os fatos em ordem cronológica. A minha intenção, o meu intento aqui é tentar conduzir a vocês uma reflexão crítica, sobretudo na perspectiva do marxismo, sobre três principais dimensões: os antecedentes estruturais, de 1861 a 1917, onde a Rússia acumula contradições que tornam a revolução possível, embora não inevitável. O conceito de revolução, portanto, o que de fato diferencia uma revolução de um golpe ou de uma rebelião. O processo revolucionário em si, onde a gente vai ter as duas grandes revoluções de 1917 e a Guerra Civil, Também a guerra cultural contra o socialismo, que é como o Ocidente, sobretudo, através da CIA, principalmente, tentou sufocar a revolução, não apenas com armas, mas no campo das narrativas e símbolos culturais. Então, ao longo dessa exposição, nós vamos refletir principalmente não apenas sobre os acontecimentos passados, como eu disse, não fazendo uma citação ou narrar apenas os fatos em ordem cronológica, mas sim também sobre o modo como eles continuaram a ser interpretados, e disputados até os dias de hoje. Afinal, acho que é importante destacar isso: a Revolução Russa é também um ato político no presente. Então, para entender o outubro de 1917, nós precisamos voltar a 1861, que é o ano em que o czar Alexandre II decreta o fim da servidão, em teoria, E também em teoria, milhões de camponeses foram libertos, mas na prática, grosso modo, o que aconteceu foi uma liberdade vigiada, entre algumas aspas. Eles receberam pequenas parcelas de terra e frequentemente de baixa qualidade, e foram obrigados a pagar indenizações pesadíssimas, ao Estado e aos antigos senhores. Então, a servidão ela foi abolida juridicamente, mas continuava ali perpetuada economicamente, sobretudo, Então, essa pseudo-libertação ela é fundamental porque ela expôs, na verdade, o caráter conservador dessas reformas czaristas, e o campesinato, que representava uma esmagadora maioria da população russa, permaneceu preso à pobreza, preso à pobreza, preso ao analfabetismo, preso à violência, à repressão como um todo, Então, avançando de algumas décadas, eu estou aqui com a minha colinha, nós vamos ver a industrialização tardia da Rússia, tida até então como o gigante dos pés de barro, e esse processo de industrialização ele vai atrair sim, capitais estrangeiros. Então as fábricas surgem principalmente em Petrogrado e Moscou, E uma classe operária jovem concentrada nasce
nesse período. Mas essa industrialização, ela não teve praticamente reformas políticas, né? Então os operários, eles vão viver em condições quase que brutais, sobretudo considerando as jornadas extenuantes e os salários miseráveis quase, né? Então em 1905 acontece aquilo que Lenin chamaria de ensaio geral, né? Já para o 1917. Então o estopim foi o Domingo Sangrento, né? Onde trabalhadores marcharam pacificamente até o Palácio do Inverno, levando ícones religiosos, acreditando que o czar poderia ouvi-los. Mas os resultados a gente vê que foi um massacre, né? Tropas dispararam contra manifestantes desarmados e a partir daí as greves vão se multiplicar, os soviéticos vão surgir e os vários motins explodem, né? Mas de uma maneira muito em síntese, né? Muito a grosso modo, essa revolução do 1905 ela foi derrotada, né? E ainda assim a gente pode dizer que algo ficou, né? O que é que fica com base nessa experiência do Domingo Sangrento? O nascimento da forma soviética de organização. Então ali se ensaiou a ideia já de que os operários e camponeses podiam criar organismos de poder alternativos ao Estado czarista, né? Então quando chegamos à Primeira Guerra Mundial, a situação explode, né? Fome, inflação, milhões de mortos. E aí o czarismo já desmoralizado, desmoronando. E a Rússia, que era essa grande potência militar atrasada, um império multiétnico, né? Corrido por crises. E é nesse contexto de colapso que o 1917 se torna possível, né? E aí a gente adentra nesse bloco do conceito de revolução, que pra gente pensar justamente, né? Antes de mergulhar no 1917, a gente precisa fazer essa pergunta: o que é uma revolução, né? A Kalina Vanderlei Silva e o Marcel Henrique, também Silva, eles definem revolução como um processo rápido e frequentemente violento de transformação das estruturas sociais. Ou seja, não é apenas uma mudança superficial, mas uma alteração profunda na organização de uma sociedade. Então, contudo, né, já trazendo outra perspectiva, a tradição marxista, ela traz que revolução não é apenas rapidez e violência, né? Revolução seria, sobretudo, a passagem do poder político de uma classe a outra. E é a substituição de uma ordem de classe por outra também, né? A Revolução Francesa, por exemplo, ela derrubou a aristocracia feudal e consolidou o poder da burguesia. Outubro de 1917, por sua vez, foi a primeira vez em que a classe operária, em aliança com o campesinato, importante destacar, conquistou o poder do Estado. Então essa distinção ela é vital porque nos ajuda a diferenciar a revolução de golpe, né? Golpe é troca de elites dentro da mesma classe dominante. Revolução é destruição da velha ordem e criação de uma nova. Então, fevereiro de 1917 foi uma revolução burguesa limitada, né? Tira o czar, mas mantém a Rússia na guerra. E já o outubro foi uma revolução proletária, porque ela procurou e mudou a estrutura de poder e colocou os soviéticos no centro. Então, assim, né, dessa forma, estudar a Revolução Russa é também repensar o próprio conceito de revolução. Não simplesmente como uma metáfora vazia, mas como um processo histórico de luta de classes, né, na perspectiva do marxismo. E aí a gente adentra efetivamente no fevereiro, né, pensando já o fevereiro e o outubro de 1917. Em fevereiro a gente vê que a revolução começa quase como um levante espontâneo, né?
mulheres operárias saem às ruas no Dia Internacional das Mulheres, né, dia 8 de março, pelo calendário gregoriano, exigindo pão e paz, né? O movimento cresce, greves se espalham, soldados se amotinam e em poucos dias praticamente o czar abdica. Mas, como eu já falei, a queda do czar, ela não resolve as contradições, né? O governo provisório, dominado pela essa burguesia liberal, manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial e não enfrenta a questão agrária, né, que é uma das principais questões. Então vai surgir, por exemplo, o fenômeno do duplo poder. De um lado você tem o governo oficial e do outro os soviéticos com legitimidade popular. É nesse contexto que Lenin, por exemplo, retorna do exílio e apresenta as teses de Abril, né? Ele rompe com qualquer ilusão de conciliação, então nenhum apoio ao governo provisório e todo poder aos soviéticos, paz imediata, terra aos camponeses, controle operário da produção. E em outubro a gente tem uma situação quase insustentável, né? O governo provisório estava desmoralizado, a insurreição organizada pelos bolcheviques não foi um golpe isolado e o resultado de meses de luta de classe, né, as greves, assembleias soviéticas, como lembra Daniel Arão Reis, outubro é um momento em que a crise estrutural encontrou um sujeito coletivo organizado. Então o Palácio de Inverno foi tomado e o mundo passa a conhecer o primeiro estado operário da história, né? Entrando nesse que seria o quarto bloco dessa apresentação, tomar o poder não significou paz imediata, né? Mas sim a guerra. A Rússia ela vai mergulhar numa guerra civil entre 1918 e 1921. E aí a gente vai ter o Tratado de Brest-Litovsk, né, assinado em março de 1918, e foi assim a primeira decisão amarga, né? A Rússia ela vai perder alguns territórios e desse modo vai ganhar tempo, né? Para os bolcheviques era melhor perder terras do que perder a revolução. Então, na guerra civil, o Exército Vermelho enfrentou os brancos, e aí tá uma imagem de um post, um panfleto, né, contra os brancos, anti os brancos, né, e apoiados por 14 potências estrangeiras, né, Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão. Eles enviam tropas e armas, né, e recursos para tentar esmagar a revolução. E aí essa intervenção estrangeira mostra como o imperialismo mundial ele temia já de aí esse exemplo soviético, né? Mas quase não tem efeito e a vitória vermelha custou bem caro, né? São milhões de mortos, uma economia arruinada e sobretudo a fome, né? Que vai possibilitar depois essas muitas falácias do Holodomor e por aí vai. Então, o comunismo de guerra ele garantiu a sobrevivência, mas esgotou o país, né? Em 1921, Lenin propôs a nova política econômica, né? O NEP. E o que seria esse NEP, né? Essa nova política econômica? Um recuo estratégico, né? Permitindo algum mercado e pequeno comércio, mas mantendo sob controle estatal as áreas mais decisivas. Ele foi um passo para trás que se viu para dar dois à frente, né? Não uma capitulação mais tática. E aí, pensando aqui uma problematização, pensar Orwell, a CIA e a guerra cultural.
sobretudo na perspectiva contra o socialismo, né? Então, saindo desse campo militar e entrar no campo simbólico, porque a gente vê que o imperialismo não lutou apenas com tanques, ele também lutou com ideias, com livros, filmes e símbolos, né? Então esse contexto ele é importante porque aparece a figura do George Orwell, cujo nome real é Eric Arthur Blair, e trazendo uma breve trajetória, o Orwell ele foi um escritor britânico marcado pela experiência de lutar na Guerra Civil Espanhola e que testemunhou, né, o avanço stalinista sobre os anarquistas e trotskistas. Isso levou para uma posição ali de quase socialismo democrático, mas profundamente lido como um crítico a esse modelo soviético. Sem sombra de dúvidas, uma das obras mais famosas é a Revolução dos Bichos, né? Animal Farm. E é uma fábula que foi publicada em 1945, onde os animais tomam a fazenda e derrubam o fazendeiro, né? O livro é uma alegoria da Revolução Russa, e então os porcos que assumem o poder e acabam produzindo a tirania, né? O Orwell escreveu no momento em que a União Soviética ainda gozava de prestígio como uma aliada contra o nazismo. Só que esse texto, portanto, vai funcionar e vai ser lido praticamente como uma denúncia interna. E até aí a gente vê que é legítimo discutir o Orwell como esse intelectual crítico, né, entre algumas aspas. O problema é o que vem depois, né? Durante a Guerra Fria, a CIA ela percebeu o potencial simbólico dessa obra e vai decidir o quê? Vamos financiar. Então, a CIA vai financiar essa obra do Orwell como arma de propaganda, né? Em 1954, por exemplo, a CIA ela produziu secretamente uma animação de Animal Farm, alterando inclusive o final, para reforçar o anticomunismo. Então esse livro, que era uma reflexão quase crítica, mas um pouco crítica, de um socialista democrático, vai ser transformada em uma ferramenta de demonização do comunismo, né? E isso não é um caso isolado. A CIA criou o Congress for Cultural Freedom, que financiou revistas, exposições, conferências e tudo para difundir uma suposta cultura política, né? Que na prática era a legitimação do capitalismo liberal. E aí o objetivo era bem claro, né? Quebrar qualquer capacidade crítica das massas e neutralizar a ideia de revolução, né? Naturalizar também o capitalismo como essa única possibilidade de vida, como o único sistema possível. E aí o caso do Orwell, ele é emblemático porque mostra como essas obras, né, elas foram sequestradas pelo imperialismo. O Animal Farm, né, a Revolução dos Bichos, ela deixa de ser uma fábula e vira uma cartilha anticomunista, antissocialista, enfim. Assim, essa guerra cultural ela vai sendo e foi tão intensa quanto a guerra militar, né? E continua até hoje. Quando vemos a palavra revolução, por exemplo, sendo associada a caos, a desastre, principalmente aí nos discursos midiáticos, né? E aí, pensando essa disputa, a gente vai ter as disputas historiográficas, né? Então a Revolução Russa, ela não é apenas um evento, ela é esse campo de disputa. Autores clássicos como Carr e Deutscher, eles vão analisar a Revolução Russa como um processo estrutural de transformação, mas reconhecendo seu alcance e
alguns revisionistas, como o Orlando Figes, vão enfatizar os grandes erros dos bolcheviques, né? E muitas vezes, e quando leituras liberais. No Brasil, como eu já citei, Daniel Arão Reis, ele vai insistir na questão da pluralidade do processo e vai nos lembrar que 1917 não foi linear, né? Mas sim um período cheio de contradições. E aí essas diferenças é preciso apontar entre essas várias disputas, elas não são neutras, né? A forma como se narra o 1917, ele revela pra gente posições políticas, né? Apresentar o outubro, por exemplo, como um golpe de minoria é reforçar sobretudo a narrativa liberal, né? E aí reconhecê-lo como essa grande revolução de massas é sim, sem sombra de dúvidas, afirmar o papel histórico das classes exploradas, né? Então, portanto, estudar aqui a historiografia é também compreender que toda a história ela é escrita no calor das disputas ideológicas, né? Sempre pensando essas disputas. Chegando às conclusões, né? É preciso dizer que a Revolução Russa ela foi a primeira grande vez em que os explorados tomam o poder e tentam construir, né, uma nova sociedade. Então ela nasce das contradições acumuladas, a falsa emancipação do 1861, a experiência do 1905, a catástrofe da Primeira Guerra, a falência do czarismo, e por isso ela se torna esse grande alvo de ódio, né? Não só de exércitos estrangeiros, mas também da propaganda cultural do imperialismo, que gastou milhões para associar o socialismo ao fracasso e à ditadura. Mas o outubro de 1917 persiste, é uma memória incômoda, e a lembrança de que a ordem capitalista não é natural e nem eterna, né? É a prova de que os trabalhadores podem governar e por isso ela incomoda tanto, por isso ela é tão incômoda. E por isso, para mim é muito importante destacar que estudar a Revolução Russa hoje não é apenas olhar para o passado, né? É também trazer essa disputa para o presente. E é recusar, sobretudo, a narrativa de que não há alternativas, né? O outubro continua sendo um espectro que, como lembra Marx, o espectro que ronda a Europa, ele assombra o capitalismo, né? E como espectro, nos lembra que o mundo tem uma outra solução, que existe um outro mundo possível, desde que haja coragem, organização e muita luta, né? Então, chegando até aqui, se você chegou até aqui, eu agradeço por acompanhar essa reflexão. Se gostou dessa apresentação, eu vou pedir para que deixe o seu like, se inscreva no canal e comente para a gente continuar o debate, né? Porque a história, ela não é neutra, ela é um campo de disputa e falar de revolução é participar dela. Então, muito obrigado.